Ok, vamos para a leitura então. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém. Irmãos, eu falei na terça passada que maturidade, em síntese, é o estado de desenvolvimento no qual a pessoa demonstra um nível elevado de capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. E existe sinais de maturidade, né? Existem aspectos que caracterizam a maturidade na vida da pessoa. São vários, e entre elas eu destaquei a sabedoria. Na terça passada nós enfatizamos a sabedoria como um aspecto da maturidade, e ela é demonstrada na fala, na comunicação. A maneira como eu falo, eu demonstro sabedoria ou não. E hoje eu quero destacar mais dois aspectos de maturidade, sendo eles, né, equilíbrio emocional e humildade. Esses dois aspectos eu quero destacar hoje, que são também sinais de maturidade. Para falar sobre equilíbrio emocional, eu quero iniciar destacando aqui alguns aspectos de desequilíbrio, para a gente entender, então, o que é equilíbrio. Hoje é bastante comum a gente ouvir sobre a importância de se ter equilíbrio emocional, ou inteligência emocional, enfim. Segundo os especialistas na área do comportamento humano, está comprovado que as pessoas mais bem-sucedidas em todas as áreas da vida são as pessoas que conseguem viver o equilíbrio emocional. Já as pesquisas têm mostrado que pessoas com um QI bem elevado, né, um coeficiente intelectual bem elevado, acabam não sendo tão bem-sucedido quanto pessoas com um QI menos elevado, né, mas com um QE elevado, que seria coeficiente emocional. Então, a gente vê como é importante, né, o equilíbrio emocional. Claro que não só no ambiente profissional, mas em todas as áreas da vida, porque isso vai refletir, isso vai repercutir nos relacionamentos. E a gente se relaciona, né, quase que 24 horas por dia. Para isso, irmãos, eu quero trazer aqui um conhecimento que foi elaborado ou transcrito aqui pelo autor do livro Pastor como Conselheiro, chamado Paulo Hoff. Ele fala sobre mecanismo de defesa, algo que eu achei muito interessante. E ele cita vários mecanismos de defesa que são atitudes tomadas diante de dificuldades ou das frustrações. A maneira como a pessoa reage, como ela se comporta diante dos momentos difíceis da vida. Então, ele chama de mecanismo emocional, que a pessoa utiliza, né? Ela se vale disso e, normalmente, inconscientemente, né? Algo que funciona no automático. Dentre tantas que ele cita, eu quero destacar aqui duas, que é a regressão e a substituição. O que seria esse mecanismo de defesa chamado regressão? Seria regressar à conduta infantil que antes lhe servia para resolver alguns problemas. Ou seja, é quando a pessoa comporta-se de modo a buscar recursos que ela utilizava na infância para lidar com as contrariedades, lidar com as dificuldades da vida. Como uma criança resolve os seus problemas? Ela vai chorar, vai gritar, ela vai sapatear, ela vai jogar um objeto no chão, né? Ela vai
dizer: não sou mais teu filho, não sou mais teu neto, não sou mais teu amigo, não sou mais teu irmão. É por aí. É a maneira que a criança resolve as suas contrariedades. Então, irmãos, um adulto reagir desta forma vai ficar ridículo, na verdade. Mas, olha, a gente precisa ter muito cuidado para não cair nessa armadilha de regredir, né, de regressão, né, de regressar à conduta infantil para resolver os problemas da vida. Substituição. Funciona quando a pessoa não tem coragem ou oportunidade de descarregar suas frustrações diretamente à pessoa que lhe provocou. Então, ela transfere a sua emoção contra outra pessoa. Um exemplo: a pessoa se frustra com o patrão, só para nós citarmos um exemplo aqui. Mas ela tem medo da repressão, se ela descarregar a sua frustração sobre o patrão, né? Ou pode ser com outra pessoa, sempre alguém que leva vantagem sobre si. Então, o que a pessoa faz quando ela se vale desse mecanismo substituição? Ela transfere essa emoção contra outra pessoa. Nesse exemplo que eu citei, então, é ruim, vai ter consequências que ele não quer, né, em descarregar a frustração contra o patrão, né, ou contra um agente fiscalizador lá no trânsito, sei lá, é alguém que é superior a ele. Aí essa pessoa, então, ela chega em casa, o que ela vai fazer? Ela vai descarregar suas frustrações na esposa, por exemplo, com críticas, com ofensas, né, com palavras rudes. A esposa, ela não se defende, mas ela vai cair em cima do filho, da filha, da criança, e vai dar uma bronca ali, quem sabe até dar uma surra por questões insignificantes, por situações que jamais ela até cobraria rudemente se o estado emocional dela estivesse normal. Mas ela se vale desse mecanismo de defesa e então ela descarrega as frustrações, né, que foi provocada pelo esposo, que já chegou despejando nela uma outra situação, descarrega no filho. E às vezes pode acontecer até desequilíbrios, assim, até maus tratos. Eu lembro-me de uma situação em que eu participei de um fórum contra a violência da mulher e adolescentes, enfim, na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. E aí os palestrantes estavam falando, o pessoal do Conselho Tutelar participando, muitas perguntas. E uma conselheira tutelar perguntou a um dos palestrantes, trouxe um exemplo de uma mãe, né, que acabou se desequilibrando e machucou a filha, surrou, bateu, a menina foi toda marcada para a escola e tal, e aquele processo normal. Só que na hora que elas sentaram lá diante da justiça, a filha chorava, abraçava a mãe, dizia: mãe é querida, a mãe me ama, eu amo ela, enfim, aquela coisa toda. E a mãe disse: foi um momento da vida, foi uma situação que eu estava vivendo, eu acabei falando e tal. Claro, ali eles estavam olhando as coisas a partir do aspecto legal, a partir da lei. E a lei costuma ser seca. Então a resposta foi: não, tem que ser processada, tem que ser punida, porque ela vai fazer de novo. Essa é a visão da lei. Mas pode acontecer de alguém usar esse mecanismo de defesa. Diante de uma situação adversa, ela buscar um substituto, ou não tem como descarregar na pessoa, ou é uma situação, então escolhe ali o filho para descarregar suas frustrações. A criança, por sua vez, ela vai sair atrás de um substituto, ela não tem como descarregar na mãe, não tem como se defender, talvez ela pode, então,
chutar lá o gatinho, o animalzinho da casa, e assim o ciclo continua, cada um descarregando a sua frustração sobre um substituto inocente e mais fraco. Na verdade, irmãos, eu dei um exemplo aqui de um esposo, né, descarregar na esposa, a esposa no filho, o filho lá no animalzinho, mas eventualmente, né, ainda que com muita raridade, pode acontecer de alguém sair de casa frustrado e levar isso para o trabalho, levar para a escola, para a faculdade, e assim por diante. A questão é que a pessoa que utiliza esses mecanismos de defesa, ela quer se livrar daquela tensão, ela está atrás de um bode expiatório para descarregar. Então, sempre que ela tiver uma oportunidade, ela vai fazer isso. Irmãos, isso é bastante comum e os irmãos sabem disso. E a gente precisa ter muito cuidado para não cair nestas armadilhas emocionais. São atitudes imaturas e irresponsáveis. Uma pessoa num estado de consciência, de maturidade, uma pessoa que age com responsabilidade, que mede as consequências do seu comportamento, da sua atitude, ela não se comportará desta forma. E a gente precisa lembrar que por trás de uma pessoa que fere, tem alguém ferido. Por conta de desequilíbrios emocionais, por falta de maturidade, muitos danos têm surgido, e às vezes danos irreparáveis. Às vezes no casamento, né, a vida conjugal, muitos casos de desgastes profundos, e olha, situações que às vezes não se repara mais, e às vezes também na relação parental entre pai e filhos, entre líderes e liderados, entre irmãos da igreja, também pode acontecer, no ambiente de trabalho. Então a gente precisa parar, refletir, e de vez em quando fazer uma introspectiva, né? Lembra do salmista que olhou para dentro de si e questionou a sua alma? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Então a gente precisa tirar tempo para parar, fazer uma introspectiva e às vezes questionar o seu interior, questionar o seu estado emocional. Irmãos, aqui, embora a gente traz esses conhecimentos que está dentro da área da psicologia, tudo isso se faz com o propósito de aplicar a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso alimento, que é a nossa estrutura na vida relacional e na vida comportamental. Na verdade, irmãos, não é tarefa fácil, não é para ninguém. Porém, deve-se haver um esforço para manter as rédeas das emoções nas mãos. Não se pode soltar as rédeas das emoções, deixar as emoções soltas, à vontade, né? sem nenhum regulamento da razão. Razão e emoção, elas precisam andar junto. Mas a nossa tendência é que as emoções se sobreponham sobre a razão. Estas coisas são extremamente prejudicial. Embora a gente faça isso no inconsciente, no automático, naquela coisa sem pensar, a gente vai se deparar conscientemente do resultado de ações assim. Aí é o momento de refletir, de parar e não aceitar. Porque tudo, irmãos, na vida começa por um querer. Tudo parte de uma decisão. O próprio Deus, Ele não interfere nos nossos desejos, Ele não interfere no nosso querer. Então, se eu quero
viver uma vida de maturidade emocional, nesse caso, uma vida de equilíbrio emocional, ou seja, uma vida de autocontrole, primeiramente eu devo reprovar as minhas atitudes impulsivas, não concordar, não aceitar, rejeitar isso. Não, eu não posso viver assim, eu não posso estar fazendo isso. Eu vou estar semeando sementes de perda e vou colher isso. E aí buscar ajuda divina. Gálatas, né, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele fala das obras da carne e fala do fruto do Espírito. Os frutos do Espírito é algo que vem de fora, não é algo que nasce em nós. E ele produz, então, em nós o fruto do Espírito, né? Ele é fatiado da seguinte forma: fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. O que acontece quando a pessoa se vale do mecanismo de regressar à conduta infantil e viver o ridículo, viver a reprovação e ferir os relacionamentos? Desequilíbrio. O que acontece quando alguém se vale do mecanismo chamado substituição, que está atrás de um bode expiatório para descarregar as suas frustrações? Pessoa que não tem nada a ver com a situação. É um desequilíbrio. É a falta do domínio próprio. Irmãos, uma vez que a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo produz em nós o autocontrole, o domínio próprio, a temperança, eu preciso crer que isso é possível na minha vida e buscar isso. Eu muitas vezes orei: Senhor, eu creio na Tua palavra. O Senhor diz que o Espírito produz em nós um fruto que contém domínio próprio. Me ajuda a conter-me, Senhor. Me ajuda a viver um equilíbrio emocional. Irmãos, é impossível que esta oração não será respondida, não será aceita. É impossível que quando a gente reconhecendo, com o coração quebrantado, fundamentado na palavra de Deus que está afirmando isso, buscar esta virtude e não alcançar, é impossível, seria um contraditório. É que às vezes a gente não para refletir, não para pensar, vai levando, vai rodando os dias, os meses, os anos, e há uma tendência da gente, né, buscar zona de conforto onde, na verdade, não tem, mas às vezes a gente acha lá um cantinho, né, uma vida emocional toda desequilibrada, às vezes a gente acha lá um pequeno refúgio, uma justificativa, a gente se acomoda ali, e aí não alcança a cura. É como no aspecto físico, né? Qual é a nossa tendência? Quando está doendo alguma parte do corpo, que a gente não consegue dormir, a gente vai se rolando, até que achou uma posição que deu certo. Ok, passou bem a noite, no outro dia a gente não vai procurar o médico, a gente vai tentar aquela posição para passar outra noite. Deu certo, aí vai indo, mas não cura, não soluciona o problema. Assim, meus irmãos, é no aspecto emocional. Não vamos buscar justificativa para desequilíbrios, não vamos buscar uma cama confortável, não. Vamos buscar a cura, e essa Deus tem para conceder a todos nós. O fruto do Espírito produz a temperança. Através dela, a gente consegue viver este aspecto de maturidade, né? O equilíbrio emocional. Humildade, que é outro sinal de maturidade, né? Uma pessoa madura, ela é humilde. Eu quero trazer aqui
algo que o autor do livro Uma Vida com Propósito, que estamos lendo, eu pelo menos ainda lendo, até depois de amanhã eu já concluo, né? Ele falou algo sobre a humildade que eu gostei bastante. Lá na leitura do dia 19, ele escreveu o seguinte: o orgulho ergue muro entre as pessoas, a humildade constrói pontes. A humildade é o unguento que acalma e suaviza relacionamentos. Olha que coisa linda isso aqui. Então, a humildade constrói pontes. Veja que ela une as pessoas. A humildade, ela liga as pessoas uma na outra. Ela suaviza relacionamentos. E isso é fato, irmãos. Isso é fato. O poder da humildade, né? Claro, ela por si só não vai fazer todo o trabalho de um bom relacionamento. Ela não existe relacionamentos perfeitos em nenhum setor social, mas a humildade, sim, ela suaviza relacionamento, faz com que os relacionamentos sejam suaves, sejam saudáveis. A humildade, ela está mais associada ao modo de você pensar a respeito do outro. Sim, a humildade está mais associada ao modo de você pensar a respeito do outro. Ela nos condiciona a olhar o outro, a ter uma interpretação do outro, a ter um conceito do outro. Como eu vejo o outro? Como eu contemplo o outro? A humildade está associada a isso. E isto é bíblico. Vamos ler Filipenses, capítulo 2 e o verso 3. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo então aos irmãos da cidade de Filipe, nesta porção da carta, ele escreveu o seguinte: nada façais por interesse pessoal ou por vaidade. Vaidade, aquela ideia de ser notável, né? A afeição pela autonotabilidade. Nada façais por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade. Tudo que fazer, faça por humildade. Quer dizer, que a motivação do que fazemos seja a humildade, que seja pelo impulso da humildade aquilo que nós fazemos. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Considerar o outro superior a si mesmo? Quem seria este outro? Seria somente aqueles que nos são convenientes? Não. Os outros. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 5. E aí nós vamos perceber que era bastante comum, né, essa compreensão de que a humildade está associada ao modo como eu vejo o outro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, está escrito assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam da humildade no trato de uns com os outros. Olha só, todos se revistam da humildade no trato de uns com os outros. Mantenham-se humildes, ou seja, sejam humildes no trato de uns com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É tão popular, irmãos, esse versículo, é tão conhecido, é tão citado. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Só que a gente nem sempre se dá conta que essa parte do versículo é a conclusão de uma orientação sobre maneiras corretas de se relacionar. Olha só, relacionamentos de jovens com idosos. Que os jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos, e agora de uma forma coletiva, todos, de um modo geral, que todos se revistam da humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Que Deus nos ajude a vivermos esta palavra, né? Ser humilde no trato com o outro. Ser maduro. A pessoa madura, ela é humilde. A pessoa madura, ela não é egoísta. Ela não é arrogante, né? Ela não pensa somente em si, ela não é interesseira. Ela está muito interessado no outro, né? Em ver o bem, em servir e assim por diante. E me chama a atenção, irmãos, que a maneira como eu me relaciono com o outro, ela vai refletir no meu relacionamento com Deus. Quando o horizontal aqui afeta o vertical. Olha só, o motivo para ser humilde no relacionamento com o outro é porque Deus resiste o soberbo, mas abençoa os humildes. Irmãos, ter Deus contra nós, já pensou isso, né? Ter Deus contra... A Bíblia está... Deus resiste o soberbo. Então, a gente enfrentar essa resistência, irmãos, não dá nem para a gente pensar. Então, toda pessoa que pauta as suas relações, aonde elas forem acontecer, em todos os seus ambientes de relacionamento, desprovido da humildade, ela está construindo um castelo sobre areia. Ninguém se engane que a vida de arrogância, comportamento arrogante, comportamento orgulhoso, ninguém se engane que isso vai sustentar uma caminhada feliz na sua existência. Então, que Deus nos ajude para que possamos viver a humildade. Então, a humildade, irmãos, ela faz com que a gente tire o foco de nós mesmos, né? Tire o foco de si mesmo e contemple o outro. Claro, irmãos, claro que a gente não vai deixar de se auto-perceber, porque Jesus, quando falou sobre o segundo maior mandamento, ele diz que é para amar o próximo como a si mesmo. Então a Bíblia não diz que nós não devemos nos amar, não devemos nos autovalorizar, não. Nós temos valor para Deus, temos valor como pessoa, como ser humano, como filho, filha de Deus, e eu preciso reconhecer que eu tenho esse valor. Agora, a humildade, ela faz com que a gente não fique concentrado somente na autocontemplação, ela permite a gente olhar além de nós, ela permite a gente ver importância no outro. Portanto, para o humilde, o outro é reconhecido, é valorizado, é respeitado. O humilde, irmãos, ele não vive como que se todos dependessem dele. Pensa como deve ser difícil conviver com alguém que olha para a gente como alguém que depende dele, ou que olha para todos e contempla todos como dependentes dele. Essa pessoa, ela se posiciona num patamar elevado e contempla os outros de cima para baixo. Isso é um sentimento Lucifer, porque Lúcifer, ele se percebeu como alguém superior a Deus e tentou destroná-lo. Então, olhar as pessoas de cima para baixo, irmãos, é uma posição orgulhosa, é uma posição desprovida de humildade, e é construir, então, o castelo sobre a areia. A pessoa que é humilde é o contrário. Ela reconhece que, se conseguiu subir ao patamar em que vive, em que alcançou, é porque alguém lhe cedeu os ombros, alguém lhe patrocinou. E é importante a gente reconhecer isso. Se alguém não nos cedesse o ombro, nós não subiríamos a lugares elevados que nós conquistamos. Se alguém não patrocinasse o nosso sucesso,
ninguém chegaria a sucesso algum. Enfim, aí você pode se autoavaliar, pode se contextualizar dentro disso. Você deve estar lembrando de alguém que patrocinou muitas conquistas na sua vida. Pode ser um familiar, pode ser uma esposa. Quando eu falo em patrocinar, quando eu falo em ceder os ombros para a gente trepar, para ir subindo, não é necessariamente patrocínio financeiro. Tem pessoas que têm condições financeiras de cursar, de conquistar, mas depende de apoio familiar, depende do cônjuge, enfim, depende de amigos. Não fosse este, ele não conseguiria. O humilde, ele consegue se ver alguém patrocinado, consegue perceber patrocinadores do seu sucesso. E aí, você está lembrando de quem? Seria do pai, seria da mãe, seria do esposo, da esposa, do filho? Quem patrocinou você para chegar ao patamar que você chegou, para que você conquistasse as coisas que você conquistou? É importante a gente refletir sobre isso. Ninguém, irmãos, chega a nenhum lugar sozinho. Pensando no livro Uma Vida com Propósito, eu estava a observar ali na primeira página, todo o livro tem uma dedicatória, se faz menção em pessoas, e olha o que o autor fala aqui, ó. Sou grato a centenas de escritores e professores, clássicos e contemporâneos, que moldaram minha vida e me ajudaram a aprender estas verdades. Um eminente autor, destacado, uma mente extremamente brilhante, bagagem de conhecimento, conteúdo fluente. Raramente a gente lê um livro que a leitura ela flui, ela é gostosa, todo passo a passo rico de uma boa argumentação. Esse livro tem essa característica, né? Do começo ao fim a leitura é agradável. Que mente, né? Que bagagem. Mas olha o que ele fala aqui. Sou grato a centenas de escritores e professores clássicos e contemporâneos que moldaram a minha vida e me ajudaram a compreender estas verdades, a aprender essas verdades. O que nós temos aqui, irmãos, na vida? Alguém moldado, alguém que aprendeu, fruto de conhecimentos, conhecimentos que geraram conhecimentos, fruto de ações de professores, fruto de ações de escritores, de várias épocas. Ele faz citação, tanto clássicos como contemporâneo. E ele conclui dizendo, agradeço a Deus e a você o privilégio de compartilhá-la. Veja que o autor, ele consegue perceber que se ele compreendeu, se ele foi moldado e pôde esboçar estas verdades, é porque alguém contribuiu, ele recebeu de alguém. Só que não para aí, não teria sentido ele escrever ou saber de tudo isso e não ter com quem compartilhar. Então, ele consegue ver a importância dos leitores que lerão esse conteúdo. O que nós temos aqui? Um exemplo de humildade. Humildade nos faz contemplar a importância que o outro tem. A humildade nos faz reconhecer os ombros no qual nós trepamos para ir subindo no sucesso da vida. A humildade nos faz contemplar os patrocinadores do nosso sucesso, que são muitos. Concluo, irmãos, pensando com você sobre algumas características da humildade, ou algumas implicações. Primeiro, reconhecer as fraquezas. Quem é humilde, ele reconhece que é imperfeito. Veja, irmãos, uma pessoa que está sempre certa, sempre com a razão e frequentemente leva a discussão até as últimas consequências, ela vai se tornar uma pessoa insuportável.
o perfeito na terra, ele se torna um problema. Não é possível o perfeito na terra. Logo, alguém que se vê perfeito, que não erra, que está sempre certo, sempre com a razão, essa pessoa, ela será uma pessoa de difícil convivência, vai ser uma pessoa que ninguém vai querer estar por perto. Outra implicação da humildade é pedir perdão. Enquanto o orgulho, ele bloqueia a pessoa não cede por nada, mesmo que esteja errada. Ela sabe que errou, mas ela não se dobra, jamais ela vai pedir perdão. Enquanto que o humilde, ele age com um pedido de perdão, mesmo que ele não se veja como errado. Ele não tem problema em pedir perdão, porque a humildade o condiciona a essa atitude. Eu lembro-me de uma situação, uma das congregações que eu supervisionava, e aí surgiu uma situação lá bem complexa. Fui procurado por um grupo, o encarregado trouxe uma orientação, eles não digeriram, que a orientação estava correta, ela era ética, estava dentro da visão, né, da orientação presidencial da igreja, enfim. A gente não via erro na atitude do líder. Porém, não foi absorvido, não foi digerido, e a congregação estava prestes a uma desestruturação. Estava prestes a uma tragédia. E eu sondei, orei e chamei o encarregado. Eu disse: irmão, o que você acha? Eu não vejo que você errou. E ele deu a versão dele, disse: não, está correto, eu ia fazer da forma como você fez, mas teve essa repercussão, e essa repercussão é real. E olha o que pode acontecer. Você teria força, você teria maturidade para se doar de tal forma e ir e pedir perdão a essas pessoas, e a gente ganhar? Ele disse: pastor, eu vou. Reuniu o pessoal lá e disse: olha, gente, eu trouxe aqui uma orientação, ela foi recebida dessa forma, então eu estou aqui para pedir perdão, pedir desculpa e nós continuar aí ganhando com o reino. Apaziguou toda aquela situação, todos ficaram ali, a congregação prosperou. Depois, com trocas, ele deixou de ser o encarregado lá, e eu encontrava, ele dizia: está vendo aquela congregação, como ela está brilhante, se deve ao teu sentimento de humildade e pedir perdão sem ter errado. Como fazer isso, irmãos? Somente quando há humildade. Vamos estar em pé? Irmão Léo, vamos cantar. Meus amados, às vezes a gente se apega na razão, e a razão, ela nos leva ao fracasso. Tem uma frase que eu gosto muito, uma verdade que é dita: o que é melhor, é ter razão ou ser feliz? Pense nisso. Entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Muitos apegados na razão vivem uma vida de tortura, vivem uma vida carregada de problema. Tem momentos que a gente ganha abrindo mão da razão. Nós encerramos esta série sobre saúde relacional, e esse tema nos levou a muitas reflexões, particularmente refleti bastante nesse período de estudo, de pesquisa, para estar trazendo aos irmãos. Irmãos, este lugar, este ambiente de igreja, é um lugar também de sermos confrontados pela palavra de Deus, logo confrontados por Deus. Mas aqui é um lugar onde nós somos confrontados por amor, ou seja, Deus nos confronta pela sua palavra porque Ele nos ama, e somos confrontados com amor. Sim, confrontados por amor e confrontados com amor. Essa confrontação, ela visa trazer cura,
trazer crescimento espiritual, crescimento social. Pedro escreveu que nós devemos desejar a palavra, quem ele chama de leite não falsificado. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, palavra de Deus não falsificada, para que por ele vá crescendo. Nós vamos melhorando a cada dia. O processo da santificação vai se tornando mais possível à medida em que a gente vai ouvindo a palavra de Deus e dando espaço para ela trabalhar em nossos corações. Em cada verdade, irmãos, que mexe no nosso calo, de alguma forma sempre somos pegos em alguma coisa, em cada verdade que nos pega em algum detalhe da nossa vida, do nosso comportamento, é um remédio curador, é uma manifestação de amor de Deus para com as nossas vidas, porque Deus quer o nosso bem. Então glorifiquemos a Deus por podermos viver essa riqueza que milhões de pessoas se privam. Glória a Deus por tudo isso. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. E desta forma nós vamos vivendo, vamos vencendo, até um dia chegarmos no céu. Aí lá então seremos perfeitos. Aleluia. A dinâmica lá será outra, será diferente. Vamos servir a Deus, sim. Não viveremos a neutralidade lá, não. Mas a dinâmica lá é outra, porque viveremos a perfeição plena. Mas enquanto estamos aqui, Deus vai cuidando, vai sarando, vai guiando, a fim de que a gente desenvolva um processo de crescimento espiritual. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento.